Xablau, minha gente, estamos de volta e hoje eu vou concluir, dar uma amarrada aí na série sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, beleza? Então vamos lá, tem uma porrada de vídeo aí, vai estar aqui nos cards em algum lugar, né? Sobre o livro, né? Eu fiz uma sériezinha de sei lá quantos vídeos, não lembro mais, mas foi uma série começando por contextualizar a Primeira República, o autor, a publicação, né? A gente viu as 3 partes do livro aí, e hoje eu vou fazer tipo uma conclusão amarrando tudo. E aí eu vou começar dando a minha experiência sobre esse livro, porque é o seguinte, eu e esse livro a gente tem meio que uma historiazinha. Eu acho bacana isso quando você, leitor, tem uma história com o livro que você está acompanhando, né? Eu tenho com vários livros, é assim, não é só aquela mensagem que ele está passando ao autor, mas é também o momento que tem, que influenciou em mim alguma coisa, uma fase que eu estava passando que eu li esse livro que eu lembro e tal, quando eu releio. Eu acho isso muito bacana. E aí eu li esse livro obrigado, né? Para o vestibular. Eu estava na época em São Paulo e aí para a FUVEST uma das leituras obrigatórias era o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu achei o título meio assim, a capinha também não me agradou muito. E aí eu fui lendo e fui achando engraçado, né? E aí eu fui continuando. Eu li em um dia, parece. Mas a minha leitura é uma leitura de maluco. Aí eu vou, né? Eu dou uma leitura dinâmicazinha rápida, simples, né? E aí depois eu volto e aí eu vou lendo as melhores partes, aquelas que eu acho que são as melhores partes, né? E aí eu li obrigado, mas passei a gostar e também passei a me identificar com o protagonista, Policarpo. Porque naquela época eu me via como nacionalista, né? Como patriota, tá? Falei, isso aí dessas modinhas aí de emo e escambau, né? E aí eu entendi que a mensagem do livro era o seguinte, que a sociedade brasileira é antipatriótica, entendeu? Por isso que ela dá errado direto. E aí depois eu reli várias outras vezes e hoje eu percebo o seguinte, não é só a crítica à sociedade brasileira ser antipatriótica, né, colonizada. E o Barreto também está criticando o próprio patriota, porque se for parar para pensar, o Policarpo ele sempre se foca em coisas que não agregam muito à evolução e desenvolvimento da pátria. Tipo quando ele vai decorar o nome dos rios, quando ele vai analisar lá a questão da munição antes de entrar antes de entrar no confronto lá com os rebeldes, ele foca nisso e na hora de usar na prática ele não consegue, entendeu? Tanto que quando ele está no sítio, quem acaba fazendo o sítio é andar para frente e tudo mais, são os caras que vivem lá, de trabalhar na terra todo dia, os caras que não têm instrução, e ele que pegou um monte de livro, ele não consegue dar conta, né? E pega os instrumentos acaba que não aproveita, né? Porque eles não conseguem dizer para ele o que aquele solo precisa, o que o sítio precisa para evoluir, né? Então, é uma crítica também a esses patriotas, né? Que eles focam em coisas que são desnecessárias, são prioridades no momento, né? Tipo, decorar e tal, aquela coisa, ou decorar o nome de todos os donatários das capitanias hereditárias, né? O dia e a hora e o ano em que aconteceu tal coisa, né? Então, o que isso é importante para a gente no presente para evoluir a gente quanto nação, quanto povo, cultura. Isso que, né, a maioria dos patriotas, né, às vezes não consegue relacionar com o que eles estão aprendendo, né? Segundo o Lima Barreto, né? Você vê que o que adianta o rio, no final até ele chega a falar isso, o que adianta o rio Amazonas ser um rio caudaloso e um pouco menor que o rio Nilo se ele não conseguiu usar esse conhecimento para poder transformar a agricultura brasileira, para conseguir desenvolver a nação, né? Então é uma crítica também ao patriota, né? E falando sobre a experiência do livro, depois de eu reler, isso relendo recentemente, depois que eu pesquisei a fundo a vida do Lima Barreto e vi o quanto a loucura é assim uma coisa muito impactante na vida dele, tanto por causa do pai dele ter sido afetado e da família ter vivido muito tempo ao redor de um hospital, né, com várias pessoas que tinham problemas mentais, e o próprio Lima Barreto ter também se internado várias vezes no hospício por causa da bebedeira, que ele considerava aquilo um desvio de caráter e tudo mais. E aí você vê que, tipo, eu acho que desde da questão do pai dele ser internado, a loucura meio que assombrava a vida dele, né? Talvez ele pensasse, será que eu vou ficar aqui no meu pai? Né? Será que é tipo uma coisa assim de destino, né? Um karma da minha família? E no começo, né, quando eu li o livro lá antigamente, quando eu era bem jovenzinho, né, eu achava engraçado a parte do hospício, que você vê louco de tudo quanto é tipo, né? Eu achava engraçado, um louco lá que se achava o Átila, mas não sabia explicar o que o Átila fez. E agora já eu quando leio essa parte do hospício, eu já fico assim, meu,
um pé atrás, um pouco triste, né? Você vê como é amargo, né? Ele dedica várias passagens lá criticando essa questão da loucura, tentando fazer a gente refletir sobre o que é ser louco e tudo mais. E isso eu acho interessante. Por isso fica aqui a recomendação. Gostou de um livro, leu ele há muito tempo atrás, releia, porque você sempre vai acrescentar um pouquinho mais com a sua vivência, né? Aquilo que você viu depois de ter lido esse livro pode influenciar, né, a uma nova visão desse livro, né? E sobre a questão do livro e a história, o livro e a Primeira República. Bem, a gente foi falando aqui ao longo dos vídeos, mas só para resumir, né? Esse livro ele acaba abarcando aí as principais características da Primeira República. São o quê? O comecinho dela, onde os militares mandaram, né, demais na política, né? Você vê a questão dos colegas do Policarpo lá trabalhando e tal, tentando chegar na política, o próprio Marechal Floriano, a forma como ele era paparicado, né? Tem essa questão da revolta, né, que os rebeldes são tratados como animais e tudo mais. E aí, durante a Primeira República, tanto a revolta da Armada quanto a revolta federalista, que é um pouco pincelada aí no livro, elas foram apenas o início de várias revoltas que ocorreram durante a Primeira República. Que a Primeira República foi um momento que quem estava mandando, quem tinha mais direitos até demais, eles tinham privilégios, né? Eram essa elite aí, letrada, dos grandes fazendeiros, dos burgueses e tal, principalmente São Paulo e Minas. Tanto que também muita gente chama o período aí de República do Café com Leite, né? Ou República Oligárquica, porque eram as oligarquias que reinavam, né? E você vê isso no livro, né? Que tanto é uma oligarquia que governa, como é uma oligarquia que governa a cultura também, que tipo, qual é o padrão de cultura que é aceito? Geralmente é o que vem da Europa, né? E nisso Lima Barreto bate demais durante esse livro, né? Nessa tecla da questão da colonização da cultura, porque o Ricardo Coração dos Outros, ele é o rapaz que toca a modinha de violão, que ensina Policarpo Quaresma, ele é constantemente marginalizado, né? E, no entanto, todo mundo reconhece aquela música dele como boa, bacana, interessante, todo mundo se diverte. Quando ele está lá na festa do casamento da filha do general Albernaz, uma moça lá vai lá cantar uma área e todo mundo fica estático, todo mundo bate palma fingindo que compreendeu, que gosta daquilo, mas quando ele vai tocar lá a modinha dele, aí todo mundo se anima, quase dança, né? Então tu vê essa questão do brasileiro de negar sua própria cultura naquele momento da Primeira República em prol dessa cultura europeia, que é considerada desenvolvida, moderna, industrial, né? Progressista, né? E tudo mais. Então, a gente já tem aqui várias características da Primeira República que o livro ajuda a gente a perceber. No campo, quando ele vai para o sítio, tem a questão daquela política do interior lá, dos coronéis, né? Entre o doutor Campos e o coletor lá, o inspetor, né? Então, mais uma característica da Primeira República, esse coronelismo, né? Essa troca de favores entre os chefes do município, os chefes estaduais e o presidente, né? Onde eles vão se revezando, é o que possibilita a questão do café com leite. Então aí você já tem várias características da Primeira República num livro, né? Isso é interessante, isso é muito bacana, porque é o seguinte, isso ajuda o aluno que estiver lendo o livro, acompanhando o livro, né, a perceber, a sentir um pouco da história, né? Porque é muito difícil em sala de aula você fazer o aluno sentir a história, se perceber naquele lugar, se imaginar vivendo aquele tempo, né? Isso já é um caminho, né? Você ler o livro e trabalhar o conteúdo, né? Ao longo das semanas e tudo, né? Puxando uma dessas características aí, né? Então, tem a questão também de um personagem histórico aí envolvido, que é o Floriano Peixoto, só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui é importante problematizar, porque é o seguinte, é um romance, certo? É um livro de ficção, mas tem alguns personagens reais, mas não quer dizer que esses personagens reais que aparecem lá nesse livro de ficção são do jeito que são representados ali, porque é uma obra, né, da literatura, e aí o Lima Barreto ele deixa claro como ele pensa sobre o Floriano Peixoto. E quando ele menciona o Floriano Peixoto, ele dá alguns dados aqui e acolá, mas ele não dá as fontes muito bem. Você pode até imaginar que ele coletou isso, ele ouviu isso do pessoal lá do Arsenal da Marinha, quando ele trabalhou lá, né? Então, muito cuidado nessa apresentação. Você dizer, o Floriano Peixoto era desse jeito aqui que o Lima Barreto descreveu. Aquela é a visão do Lima Barreto sobre o Floriano Peixoto, tá, gente? A partir do momento que o Floriano Peixoto está lá no livro do Policarpo Quaresma, ele se torna o personagem do Lima Barreto também, certo?
Então, esse que é o cuidado, né? Essa que é a questão aí, que a gente tem que tomar o maior cuidado na literatura, né? E não quer dizer que a literatura é falsa, é mentirosa, porque a ficção, ela é de certa forma uma coisa assim inventada, né? Como uma mentira é inventada. Só que a ficção tem outro sentido, outro objetivo, né? E aí no caso, o Lima Barreto está defendendo uma teoria, está apresentando aí a visão dele sobre a República, né? Sobre o início da República e sobre a República em geral, né? Até aquele momento que ele publicou o livro. Então, o Marechal Floriano Peixoto que ele pintou ali, que ele representou ali, representa essa visão do Lima Barreto, entendeu? Então isso é interessante, você trabalhar essa questão da problematização do personagem histórico, né? Na forma que ele é representado e tal, em várias mídias. Por exemplo, você vai ver um filme, aquele filme A Cruzada, né? Um filme recente, né? Que se trata lá de um rapaz, um cavaleiro e tal. O cavaleiro é o personagem criado pelo diretor lá, pelo... Qual o nome dele? O Ridley Scott. O cavaleiro lá, o principal, o personagem principal é um personagem criado, imaginado. Agora tem vários personagens históricos ali. Tem o rei Balduíno, tem o Saladino, tem o Guy de Lusignan, né? Tem vários personagens lá. E aí o que que acontece? Personagens que existiram, mas eles são retratados no filme da maneira que o diretor, o roteirista quis, né? Então, tipo, professor, o Saladino era um cara assim, daquele jeito, todo circunspecto lá, todo durão e tal. Aí você tem que consultar as fontes históricas, entendeu? O filme, ele é feito pra... ele vai te apresentar lá um pouquinho da época e tal, ele vai te ensinar alguma coisa, mas o objetivo principal do filme, assim como do livro, é entreter, entendeu? É você matar o tempo vivendo naquele momento, se sentindo como personagem, né? Se preocupando com esse personagem, entendeu? Então, é bom problematizar essa questão do personagem histórico Floriano Peixoto como personagem literário do Lima Barreto, né? Isso que eu aconselho, se você vai trabalhar esse livro, né, em sala de aula, certo, gente? E eu acho que é isso, né? É o básico que eu tinha para falar, né? Concluindo, para resumir, esse livro é muito bom, né? Esse livro é bacana, ele tem uma linguagem assim que não é muito rebuscada. Era até uma crítica que o pessoal, os literários da época se depositavam no Lima Barreto, que ele tinha uma linguagem muito simples, né? E o Lima Barreto viu isso como uma maneira de alcançar o povo, né? O público, não é maior, né? E então ele tem uma linguagem acessível, acho que dá para você trabalhar bem em sala de aula com os estudantes, com os alunos, né? E a questão toda é como você trabalha. Você tem que ter toda uma calma para acompanhar e para puxar essas características aí da Primeira República. O tempo todo contextualizar, né? Isso que é importante para o historiador, contextualizar aquela obra e problematizar, né? O que ela vai discutindo, apresentando. Então fica aí a dica, eu espero que tenha ajudado essa série aqui. E eu acho que eu vou continuar fazendo essa série sobre a República através da literatura com outras obras. Vou ver qual que eu vou escolher. Mas é isso, minha gente. Valeu, obrigado, até mais.